Salve galera, sejam todos bem-vindos ao CAS Basquete. Como vocês sabem, mano, aqui o basquete não para, nós não paramos e da vez é sobre 5 candidatos improváveis ao prêmio de MVP para a temporada 2025-2026. Então, terminou a Summer League, a agência livre continua já há quase 100 gás, praticamente, só para não dizer meio gás, com alguns agentes livres ainda a definir, indecisos sobre seu futuro, devido a múltiplas condições, a múltiplas variáveis, né? E à medida que o tempo passa, à medida que o tempo vai se arrastando, a gente já vai pensando, focando na próxima temporada, que, mano, promete e muito. Bom, a temporada passada foi marcada por histórias de sonhos, né? Como a conquista do prêmio de MVP da temporada, da Finals, da conferência do Shai, que teve uma temporada de sonhos praticamente, e também histórias tristes, marcantes, né? Como a lesão de Haliburton, Jason Tatum e Damian Lillard. Então, mas ainda assim, a gente viu uma disputa para o prêmio de MVP um tanto quanto atingindo níveis excepcionais, como Jokic se superando cada vez mais e, por um lado, Shai, né, surpreendendo e atingindo e batendo recordes. Então, foi uma disputa muito acirrada, mano, taco a taco, uma disputa de ponta a ponta que só se definiu praticamente nos últimos dias, nos últimos instantes, né? Nem mesmo jogadores que tiveram grandes performances, como o Antetokounmpo, conseguiu chegar perto dessa disputa. Então, foi uma disputa praticamente, enfim, super, hiper, mega fantástica. Bom, meu intuito nesse vídeo é falar sobre aqueles jogadores que realmente podem passar discreto no radar, nos holofotes, né? E que durante a próxima temporada, à medida que a temporada vai se desenrolando, eles podem surpreender e assim, então, figurarem pelo menos no top 10 e crescerem, quem sabe, surpreenderem vencendo o prêmio de MVP da próxima temporada. Não é uma ordem assim, praticamente, em termos de talento, alguma coisa assim, né? Jalen Brunson, pessoal, ele saiu de escolha de segunda rodada, né? Como Nikola Jokic também, foi uma escolha de segunda rodada, e foram evoluindo e se tornou uma estrela hoje em dia que é o motor, que é praticamente o grande arquiteto ofensivo do New York Knicks. E espera-se que, após 53 anos, né, de seca de títulos, eles podem, então, conquistar o seu primeiro título após 53 anos na próxima temporada, já que eles trocaram de técnico, né? Agora tem um técnico muito mais renomado, um técnico com características muito mais ofensivas e que ele conseguiu transformar no ataque do Sacramento Kings na temporada passada como um dos ataques mais ofensivos, mais letais desde a história do Sacramento Kings. Então, já é um ingrediente a mais e que pode influenciar muito na contribuição do Jalen Brunson, né? O cara que teve médias de 26 pontos, 7 assistências e 12 rebotes por jogo na temporada passada. E tiveram uma temporada muito excepcional, né? E foram até aos playoffs também disputando com o Indiana Pacers e assim perderam essa série. Mas no final tiveram uma campanha muito boa. E neste ano prevê-se que eles possam repetir e até, acima de tudo, fazer uma campanha superior à campanha anterior. A seguir, a gente vai ter o Donovan Mitchell, né? Donovan Mitchell teve uma campanha individualmente um tanto quanto discreta, abaixo dos seus padrões, né? Teve médias de 24 pontos, 5 assistências e 4 rebotes por jogo.
o Cavaliers teve uma campanha regular dos sonhos, só que eles praticamente pipocaram na pós-temporada, né? Praticamente decepcionaram os seus fãs e aquelas pessoas que apostavam tudo numa campanha excepcional durante os playoffs. Então, eles acabaram por sucumbir diante do Indiana Pacers. Tiveram uma campanha nos playoffs miserável, praticamente, mas Donovan Mitchell, nesta temporada, pode se tornar um jogador muito importante, já que a gente vê no elenco do Cleveland Cavaliers a saída de Ty Jerome e a recuperação, né, devido a uma cirurgia que foi feita no dedo e está em recuperação do Darius Garland. Então, Darius Garland, ele ficará durante um bom tempo se recuperando ainda. A perspectiva dele voltar no meio ou, enfim, durante o começo, depois de alguns jogos já da próxima temporada, mas vai precisar de ritmo, né? Então a sua minutagem ainda será baixa, e aí surge a grande responsabilidade do Donovan Mitchell em assumir praticamente esse papel de carregar a franquia em termos ofensivos, principalmente. Essa responsabilidade vai ser muito boa para o Donovan Mitchell, porque vai abrir um campo, né? Isso vai exigir com que as suas stats, os seus números, né, as suas médias possam crescer. E esse crescimento vai influenciar bastante na corrida para o prêmio de MVP, já que as suas médias poderão crescer, né? E a gente tem que ver que o Donovan Mitchell, mesmo tendo uma temporada discreta e abaixo do seu padrão na temporada passada, ele figurou ainda como o quinto jogador mais votado, né, para o prêmio de MVP. Figurou ainda entre o top 5. Então, imagina ele crescendo bastante conforme é a previsão. Ele pode ocupar ainda, enfim, lugares maiores e surpreender também, né? Agora vamos falar sobre o Ant-Man, o Anthony Edwards. Anthony Edwards teve duas temporadas consecutivas chegando às finais da sua conferência Oeste. E existem muitos fatores que podem considerá-lo como sendo um improvável MVP na próxima temporada, né? Ele, nessas duas últimas temporadas, teve bons rendimentos, né? E o Timberwolves também manteve peças fundamentais no seu elenco. Conseguiu a extensão com Nas Red e também conseguiu a extensão com Julius Randle, apesar de que eles perderam um bom defensor, que era o Nico Alexander Walker. Mas o seu elenco ainda continua superior. Superior. O Ant-Man tem o fator físico que ajuda bastante, né? Olha, vocês sabiam que em todos os jogos que ele já disputou, em todas as temporadas que ele disputou com o Minnesota Timberwolves, sempre teve uma média de 70 jogos ou mais, hein, em todas essas temporadas, ou seja, sempre participou de mais de 70 jogos em todas as temporadas em que ele disputou. Então, o fator físico tem realmente ajudado esse cara e pode ajudar bastante também, porque uma das regras, e é a regra principal para você vencer o prêmio de MVP, é que tem que fazer no mínimo 65 jogos, né? E muitos não chegam aí. Por exemplo, o Luka Doncic não conseguiu manter esse número durante a temporada passada. Ele estava indo muito bem, mas depois que contraiu, então a lesão aí ficou meio complicado e tudo desandou para ele. Então, o fator físico para o Anthony Edwards está sendo, enfim, bastante bom para ele, né? E também o cara teve médias de 27 pontos, 4 assistências e 5 rebotes por jogo, né? E, enfim, você combina o fator físico, você combina a qualidade do talento que ele tem, então podem ser receitas muito boas e muito importantes para que o Minnesota Timberwolves tenha mais uma vez um MVP no seu elenco. Isso já não acontece desde a época de 2004, quando o Kevin Garnett venceu esse prêmio. E o Anthony Edwards tem tudo para surpreender. O cara continua sempre evoluindo, cada vez mais temporada após temporada.
na temporada passada, ele conseguiu um feito muito importante na sua carreira, né? Ele foi praticamente o recordista, né? Em termos de arremesso de longa distância, ou seja, 3 pontos convertidos, né? E também ele está cada vez mais confortável com esse rótulo, com essa vida, com esse status de superestrela. E isso ajuda bastante. Em seguida, a gente pode também incluir o LeBron James nessa lista, né? O cara que, enfim, depois de tanto mimimi que aconteceu por ali, né? Ah, porque não quero mais jogar no Lakers. Ah, porque estão dando mais atenção no Luquinha do que eu. Ah, porque o Lakers não tem um elenco competitivo mais um ano que poderá ser perdido porque eu quero competir em alto nível, esse elenco não entrega isso que eu quero. Enfim, porque vou me juntar ao meu amigo AD no Dallas, porque vou voltar para o Cavs, meu grande amor. Enfim, tanto mimimi, enfim, tumultuou a imprensa e tudo mais. No final das contas, o cara realmente vai ficar no Lakers, né, por mais uma temporada. Com 40 anos, é uma máquina de quebrar recordes, ainda entrega performances, contribuições em alto nível e pode-se esperar. Existem rumores de que será a sua última temporada, The Last Dance, né? Então imagina, uma grande estrela com 4 MVPs poderá ser, então, o seu possível quinto MVP, não sei, mas seria um absolute cinema se o cara realmente fizesse a sua última temporada, né, quebrando mais recordes, ganhando ou vencendo prêmios e, inclusive, o da MVP e sendo campeão. Então, seria praticamente uma despedida fenomenal e fantástica, ou seja, um grande roteiro de cinema. Ele também pode contar com a ajuda do Luka, né? O Luka que dessa vez vai ter mais tempo em quadra, vai ter mais disponibilidade porque está se recuperando totalmente em termos físicos, mentais, da troca e poderá provar, né, para todos, inclusive para o próprio Nico Harrison, que o cara estava errado em menosprezá-lo e trocá-lo dando de bandeja praticamente para o Los Angeles Lakers. Então, esses são as vantagens, são os fatores que podem fazer com que o LeBron James possa, então, conseguir o seu quinto título de MVP aos 40 anos e em plena sua temporada de despedida. Por que não, né? Bom, por último, e, mano, não menos importante, tem o Victor Wembanyama. Todo mundo sabe que o Victor Wembanyama é um fenômeno, antes mesmo de entrar na NBA. E quando o cara entrou na NBA, todos nós vimos, né, aplaudimos, e realmente ele mostrou que é um baita talento, um grande fenômeno, né? Victor Wembanyama teve médias na temporada passada de 26 pontos, incríveis 4 blocos, 4 tocos por jogo, 4 assistências e 11 rebotes, né? O cara entrou até em algumas conversas de MVP, chegou a figurar no top 10, né, para o prêmio de MVP, começou aquele burburinho, aquelas conversas de que o cara poderia, enfim, se tornar, subir mais posições, se tornar, quem sabe, um possível MVP. Mas, infelizmente, surgiu aquele problema, aquela lesão, né? Aquele coágulo que ele teve aí no ombro, né? E o tirou da temporada quando faltavam 30 jogos, né? Mas, assim, ele está praticamente recuperado desse problema e já declarou publicamente que está de volta e vai competir em alto nível na próxima temporada, né? Então, a gente verá uns Spurs com tempo suficiente para entrosar. Você tem De'Aaron Fox, Dylan Harper, Stephen Castle e o próprio Wembanyama. Então, esse time entrosado poderá transformar o Wembanyama num fenômeno, enfim, estratosférico, nunca antes visto. E ele poderá, inclusive, ter uma temporada genial e surpreender a todos ainda, né? Então, o cara tem todo o potencial ainda para evoluir e pode surpreender nessa corrida para o prêmio de MVP. Bom, pessoal,
esses são os 5 possíveis improváveis MVPs que poderão então pintar na próxima temporada. Aqui a cada dia que passa a gente fica mais ansioso, né? A gente, enfim, vai ter que se segurar porque ainda tem um training camp e, enfim, os jogos de pré-temporada também. Bom, pessoal, olha, não se esqueça, né, para quem chegou até aqui no meu conteúdo, aqui no meu canal também, eu agradeço imenso e sejam bem-vindos. E não se esqueçam de dar aquela joinha, aquele like mágico que tem o poder mágico de transformar o meu canal. Não se esqueçam de comentar, é muito importante para mim, para o engajamento, para a audiência. E não se esqueçam de compartilhar o canal com aquelas pessoas, com todas as pessoas que gostam de basquete, gostam de esporte, e não só, né? Por que não? Vamos ampliar os horizontes. Bom, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo, ok?